Bom dia, gente. Eu preciso ver o que tá atrapalhando aqui a câmera no celular, que ela não tá assim muito nítida. Mas dá pra ver, né? Então vamos lá. Aproveitar que eu vou andar um pedacinho aqui pra conversar. Então, gente, eu sempre tive muita curiosidade, desde que eu comecei a ler a Bíblia em 1978. 1978 eu comecei a ler a Bíblia pelo Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho para mim é o primeiro livro. Aleluia. Não tem cristianismo sem o Evangelho. Aleluia. Porque tudo nós conhecemos pela pregação do Evangelho das Boas Novas. Em Cristo, tudo começou ali no Evangelho, nas Boas Novas. Era da graça, da fé. E as pessoas fazem muita confusão do que é fé. Mas, vamos lá, Deus vai nos ajudar. Gente, fé é um dom. E não tem como explicar um dom se a pessoa não tem o dom. Mesmo, vamos supor, eu tenho... Deus me deu o dom da fé. Lá nos dons que Paulo fala, tem o da fé. Só pra vocês terem ideia, o dom da fé, gente, não é falar assim, eu creio que vai acontecer. Não, gente, não é o dom da fé. O dom da fé é aquele que o Senhor Jesus falou. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para um monte para ele transportar para o outro lado e ele vai. Nossa! Então, minha fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. E tem gente por aí que diz assim, que tem uma fé grande ainda. Eu fico olhando para a cara dessas pessoas que falam que tem fé grande assim, eles olhando para a cara. Eu não tenho muito contato com as pessoas, né? Eu converso mais com as pessoas pela internet mesmo. Ainda mais que eu nem tô no Brasil. Mas assim, eu vejo as pessoas falando assim, eu tenho uma fé grande. Eu fico pensando assim, gente, será que essa pessoa sabe o que é fé? Será? Porque o Senhor Jesus falou que quem tiver fé do tamanho do grão de mostarda vai transportar, vai falar para o monte, sai daqui, vai para lá e ele vai obedecer. E não é isso que a gente vê acontecer, certo? Então, nossa fé é menor que um grão de mostarda. Ok? Ó, gente! Ó, gente! Vai ainda que eu vou atrás. Que eu tenho que terminar. Minha filha, só porque eu tô fazendo a live, ela passa aqui com o carro. Se eu tivesse... Enfim, mas deixa pra lá. Eu vou de pé mesmo, pertinho, eu já tô acostumada a fazer esse caminho sempre. Então, gente, continuando falando da fé, né? Então, tem que ter o dom da fé. Para entender fé, tem que ter o dom da fé. Tudo bem. A pessoa ela tem o dom da fé. Ela tem o dom da fé, ela já experimentou, ela já orou, um monte já transportou, ela tem dom da fé. Ok. Às vezes não é um monte de... uma montanha de terra, mas pode ser outros problemas que para os outros era impossível. O pessoal ia dizer, nossa, como que ela conseguiu isso? Não é? Isso era impossível de acontecer. Então, transportar um monte de um lugar para outro é algo que era impossível de acontecer e acontece. Ok? Era impossível. Para nós é impossível. Ok? Para nós é impossível. Você falar, monte, sai daqui e vai para lá. Enfim, mas vamos lá, vamos continuar. Para nós é impossível, para Deus não é impossível, mas para nós é. Então, vamos lá. Deus seja louvado, aleluia. Então, vamos supor que a pessoa ela tem um dom da fé. Ok? Que lá tem, entre os dons que Paulo fala, tem um dom da fé.
Vamos supor que a pessoa tem um dom da fé. Aí ela vai tentar explicar a fé para um outro que não crê. Você acha que aquela pessoa vai acreditar? Ela só vai acreditar se o Espírito Santo trabalhar na mente dela. Aquele que não crê, ainda que o outro tenha dom de fé e vai explicar para ele o que é fé, aquele que não crê só vai entender se o Espírito Santo dá um entendimento para a pessoa. Tem que ter as duas coisas. Nós temos que ter o dom da fé e o Santo Espírito de Deus tem que trabalhar na vida daquela pessoa. Vocês acham ali que quando a descer do Espírito Santo, que todo mundo ouvia falar na sua própria língua, e até hoje as pessoas estão tentando achar essa língua aí que todo mundo entendia. Gente, vamos raciocinar. Deus é conosco, que nos dá entendimento. Por que as pessoas não estavam entendendo suas próprias línguas? Porque o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na vida delas, na mente delas, no entendimento delas. Por isso que elas entendiam. Se não tivesse o Espírito Santo de Deus trabalhando ali naquelas pessoas, não ia entender nada. Como até hoje um monte de gente aí não entende. A TV, a pessoa vê um milagre na frente e ela duvida. Se o Espírito Santo do Senhor não trabalhar na vida das pessoas, gente, elas não vão crer, desista. Esquece, como diz, né? Esquece. Elas não vão entender. Enfim, mas voltando a falar da fé. Aleluia, glória a Deus. Primeiro que a fé é um dom, não esqueça disso. E que para entender as coisas da fé tem que ter a ajuda de Deus, senão também não vai entender. E aqui, gente, é independente de igreja, independente de pastor ou padre. Qualquer um, ou judeu. Gente, não importa se é judeu, se é pastor evangélico, se é padre, papa. Não importa, gente. Se a pessoa do outro lado não for trabalhada na mente, ela não vai entender. Não vai. Por isso que é muita confusão. Por isso que uns falam assim com o outro. Ah, mas por que que um pensa assim? Toda vez que eu chego aqui, dá sinal da minha internet. Por quê? Porque o meu celular aqui, ele reconhece que tem um Wi-Fi ali na casa da minha filha. E quando ele vai transferir a internet, dados para o Wi-Fi, ele dá um sinal que cortou a linha. Mas vamos lá, vamos continuar. Então é isso, gente. Nós nunca vamos achar uma religião perfeita. Religião não. Perfeita é Cristo. Perfeito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Religião perfeita não tem. Tem aquelas que se aproximam mais da verdade. Vamos ser sinceros. Senão a gente vai... Nossa cabeça vai pegar fogo. Então nós nunca vamos achar a igreja perfeita. Ok? Porque perfeição só quando a gente estiver na eternidade. Enquanto está nesse mundo, está sujeito a cair. E aí, gente, não importa. Qualquer um está sujeito a cair. Davi, segundo o coração de Deus, caiu. Então, não tem perfeição nessa terra. Não tem. Se você fala assim, se eu vou para a igreja quando deixar a igreja perfeita. Então você nunca vai, porque você não tem igreja perfeita. Ok? Não tem líder perfeito de nenhuma religião. Perfeito. Não, todos estão sujeitos a cair. E se for arrogante, orgulhoso, prepotente, cai mais rápido ainda. E cai mais feio ainda. Vem conosco, Jesus. Bom, então eu vou finalizar por aqui, que eu estou chegando. Então eu vou deixar para vocês isso aí hoje sobre a fé. Fé é um dom. Não tem religião perfeita. Não tem igreja perfeita. Não tem líder religioso perfeito. Não tem. Desista. Se você está atrás de um. Se você está atrás de uma igreja perfeita ou de um líder religioso perfeito, desista que não tem. Perfeito não tem. Só tem Jesus que é o perfeito. Perfeito dos perfeitos. Mas perfeito que tudo. Pai, Filho e Espírito Santo. É perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Mas nós podemos nos unir com um grupo que a gente mais se identifica. Ok? A gente pode orar, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Só que assim, a partir do momento que o seu conhecimento começa a ir crescendo, às vezes aquele grupo que você seguia já não serve mais.
Por quê? Porque você vai ficar ali dentro cheio de questionamentos, cheio de querendo que o pastor, ou o padre, ou o rabino, você vai querer ficar cheio de questionamento, querendo que eles te expliquem. E eles não são Deus. O apóstolo Paulo falou assim, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Então a gente só vai explicar, ensinar, inclusive eu e qualquer outro, naquilo que a gente conhece. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Então aquilo que a gente conhece a gente vai falar, aquilo que a gente não conhece a gente não vai falar. Ok? Então, mas aí que você começa, mas agora eu tive conhecimento disso, eu entendi. Mas agora... E aí, gente, sabe por que tá muita gente agora do protestantismo indo para o meio católico, mesmo com a situação da imagem, que é o que os protestantes mais usam para atacar a igreja católica, é as imagens. Tem protestante que não sabe pregar outra coisa, só falar disso, das imagens. Entendeu? Às vezes aquele protestante ali tem 1001 erros na vida dele, mas ele pula tudo e só quer atacar os católicos com as imagens. Mas mesmo com esse negócio das imagens, tem um monte de protestante que nasceu no meio protestante. Então, eu, por exemplo, fui criada até 15 anos na igreja católica, fiz lá morar na roça, não foi assim perfeição, mas a minha mãe me levou a fazer aquelas 3 coisas principais da igreja católica. E só quando eu cheguei em São Paulo, que eu não gostei das igrejas católicas de São Paulo, e eu fui para Batista, ok? Graças a Deus por isso, porque eu precisava. Mas antes de ir para Batista, eu li o Evangelho. Eu li os versículos que falavam de salvação. Mas que eu pegava no mural da própria igreja batista que tinha em frente onde eu passava. Enfim, eu tenho que explicar tudo, né, gente? Depois eu tenho que dar honra. A Bíblia fala da honra quem merece honra. Então foi assim a minha história, ok? E aí? Eu entendo a doutrina católica. É só esse negócio das estátuas aí que... eu prefiro nem me aprofundar muito, porque assim, eu prefiro não ter estátua. Ok? Então, não estou nem discutindo esse assunto. Mas tem muita coisa da igreja católica que eu acredito. Muita coisa. Agora, essas pessoas que nasceram no meio do protestantismo, ouvindo falar mal da igreja católica a vida toda, e agora tá indo para a igreja católica, gente, e rebatizando de novo, fazendo tudo de novo, casando de novo. Gente, aí é de se assustar. E por que será que está acontecendo? Pesquisa. Tem aquele ditado que diz: o conhecimento liberta. Mas eu quero ter o conhecimento do Senhor, Jesus comigo, para me ajudar. E vos deixo até a próxima. Paz, shalom, shalom.